Moisés, sobre Jétro. Eu estava estudando um pouco sobre o fenômeno, a grande crise da alta performance de hoje em dia, o quão isso tem destruído a nossa juventude, as crianças, as famílias. Você se comparar com a internet, de ter uma alta performance, de quanto isso tem destruído. Mas o Senhor foi me guiando para algo um pouco diferente. Em nome de Jesus, eu vou ter a oportunidade de compartilhar isso com vocês em um outro momento. Mas eu queria compartilhar algo que Deus ministrou muito forte no meu coração, que é sobre... Hoje eu dormi um pouco até mais tarde e eu percebi que o meu celular ele tocou algumas vezes e eu desligava ele. Ele tocava e aí eu olhava a hora e aí eu falava assim, não, ele começou tocando 5 horas da manhã, eu desliguei, aí tocou 5h30, eu desliguei, aí 6 eu desliguei, 6h30, foi assim até as 9 da manhã. Foi. Aí eu olhei pro lado, Adriel, aquilo tava assim, tudo. E aí fui desligando, e o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim, você precisa trabalhar. Aí eu falei assim, não precisa. Ele falou, precisa, como é que você vai ter dinheiro se você não trabalhar? Até quando você vai ficar deitado aí sabendo daquilo que você precisa fazer? E aí eu falei assim, mas eu não estou nem dormindo, Deus. Ele falou assim, mas você está muito acomodado. Você pode não estar dormindo, você pode estar acordado, mas você está acomodado, sabendo daquilo que precisa fazer, mas esperando chegar em cima da hora. Eu falei assim, mas Jesus, vai dar tempo. Assim, você está muito acomodado. E eu fiquei pensando, poxa, quantas vezes isso não é na nossa vida? Porque eu vou falar de um texto que fala de uma igreja adormecida. Só que eu fui ler no grego original e a palavra não é dormindo. A palavra é sentado. Literalmente. E aí eu deitado, eu falei assim, eu não estou dormindo, mas eu estou deitado, acomodado, procrastinando, esperando o tempo que eu acho que é o tempo ideal que eu devo levantar. E Deus falou assim, olha, você poderia já estar de pé, fazendo algumas outras coisas que poderiam te ajudar até no seu trabalho. E aí ele tocou esse texto, eu falei, eu preciso que o Senhor me mostre um texto onde isso faça sentido. E o Senhor tocou no meu coração. Porque a verdade, meu irmão, eu sei que não são todos que têm esse privilégio, de ficar desligando o despertador para ir dormir, mas eu sei que você faz isso às vezes. Eu sei que você acorda 7 horas da manhã e você coloca seu despertador para tocar desde as 4. É ou não é? E aí você coloca 4h20 ou 4h30, 5, 5h30, até chegar às 7 horas da manhã. Sabe? Adiando. Entendeu? Tardeando aquilo que a gente poderia já levantar logo de uma vez. Esses dias eu conversei com um camarada e ele falou assim pra mim, Gabriel, eu já durmo com o celular no peito. Por quê? Quando toca alguém liga, eu já levanto e já saio fora, pra não ter como nenhum. Falei, sim, meu irmão. Não tem essa noção que você tem ainda não. Mas nós fazemos isso, nós somos experts em nos acomodarmos quando tá tudo muito bom, porque meu irmão tava uma maravilha, o ar-condicionado geladinho, o Adrielzinho assim, aconchegadinho comigo, e eu descansando no travesseiro da hora que minha mãe comprou. Eu falei assim, nossa, como aqui tá demais. E na nossa vida nós fazemos isso. Nós nos acomodamos com a estrutura que é nos proporcionada na nossa vida. E quando eu digo estrutura, pode ser muitas coisas. Pode ser com o emprego que você já está, pode ser com a sua família, pode ser na geolocalização, na sua casa onde você mora, pode ser na igreja onde você está, pode ser no ministério onde você está, pode ser no relacionamento que você está vivendo. Nós somos experts em nos acomodarmos nas coisas, porque aonde nós vemos uma sombra, a gente já quer se encostar. Efésios, capítulo 5, versículo 14, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu gostaria de ler com você na versão NTLH, pode ser?
Efésios 5:14 diz assim: porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, faça o quê? Acorde. Depois que você acorda, você faz o quê? Levanta-se da morte e Cristo o ilumina. Esse trechinho aqui é um trecho, é uma canção, um hino que eles cantavam. Tem todo um ritmo, tem toda uma batida, tem todo sabe? Um swing para se cantar. Mas olha como isso é forte. É como se diz, né? Aquele velho hino: você que está dormindo, acorda, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Então, quando Paulo traz esse versículo, esse capítulo é fenomenal. Esse capítulo é, olha, absurdo. Porque ele está trazendo, pelo menos nessa parte desse capítulo, para a igreja de Éfeso, algo muito importante, que é acordar, se levantar, agir. Porque nós não vamos chegar a lugar nenhum se a gente ficar parado. Quem aqui voltou a estudar essa semana? Levanta a mão. Estava na escola. Algumas pessoas aqui. Quem aqui trabalhou essa semana aqui, desde segunda-feira até hoje? Levanta a mão. Quem aqui só vai trabalhar ou estudar semana que vem? Levanta a mão. Algumas pessoas aí. Olha só. Para quem estava de férias e sabia, meu irmão, no penúltimo dia de férias já bateu a depressão, já chegou. É ou não é? Meu Deus do céu. Ai, voltar para aquela escola, voltar para aquelas pessoas, para aquelas aulas, para aquelas matérias. E eu acho que a gente, quando estudava, a gente ainda tinha o privilégio de voltar só para estudar. E quando você entra de férias do trabalho, meu irmão, que você está precisando voltar, ai, que você olha, falta 2 dias e fala assim: Jesus, eu nem descansei. Eu fiquei 15 dias só limpando casa, fazendo comida para esse macho, só resolvendo as coisas e já, pois é, meu irmão, já. Aí o seu coração já fica aflito, sua alma já fica afligida. Você já fala assim: Senhor amado, é daqui a alguns dias, é amanhã. Por quê? Por que nós temos isso? Porque nós nos acomodamos a ficar em casa, não parado, mas sem viver aquela rotina que a gente vivia normalmente, do trabalho e da escola. E aí, para nós voltarmos é muito difícil. Um exemplo melhor do que esse: a academia. A academia, meu irmão, é muito ingrata. A academia é ingrata, porque você fica, o que você ganha, o que você constrói em 5, 6, 8 meses, você perde em 1 semana, 2 semanas. Eu acho que uma comunhão de churrasco aqui você já perde todos esses 6 meses aqui. Mas a academia é muito ingrata, porque o que você constrói em muito tempo, você perde um pouco. E aí, meu amigo, para você voltar, porque é muito bom quando você está treinando. Quando você está treinando, você se sente motivado. Quando você está treinando, você se sente capaz, assim. Você fala: nossa, como isso é bom, você está liberando muito hormônio, você está exercitando seu corpo, você está exercitando seus músculos, né? Você está se sentindo melhor. Só que quando você para você voltar, aí é difícil. Porque o seu corpo, a sua carne já se acostumou a não fazer exercício físico. Se eu perguntar aqui, quem de vocês, gente, tá, vou começar pequenos, tá 2 semanas sem fazer exercício físico? Levanta a mão. 2 semanas sem fazer exercício físico. Mais de 1 mês sem fazer exercício físico. 2 meses. 1 ano sem fazer exercício físico. Meu pai fez assim, ó. Mais de 1 ano sem fazer exercício físico. É você sair da sua casa, pegar um peso, fazer uma corrida, é exercício. Não é ficar se mexendo em casa não. Hã? Hein? Minha vida já é corrida. A sua vida já é corrida? Não é essa corrida que eu tô falando não. Não é essa correria não. E aí, você vai no médico, o médico olha pra você e fala assim: você precisa se exercitar, porque isso faz bem com a sua saúde. Você fala assim: ó, segunda-feira eu vou.
Aí é segunda-feira. Você fala assim, não, doutor, segunda-feira que vem. Aí passa a terça-feira, aí você come uma feijoada 8 horas da noite e vai dormir. Aí passa a quarta-feira, você come um estrogonofe 10 horas da noite e vai deitar e dormir. Aí quinta-feira, depois do culto, te chamam para comer uma pizza. Você come 8 pedaços. Chega em casa, pum. Aí sexta-feira, aquela acumulança. Sábado, domingo, te chamam para ir no McDonald's. Você come 3 Big Mac, 2 McTastes e um McFlurry. E ó, tome. Aí chegou segunda. Aí você se esqueceu que você tinha prometido para segunda. Aí você chega na igreja e falou para todo mundo que ia começar segunda-feira. Aí todo mundo fala, e aí, você começou na segunda? Você fala, não, é segunda que vem. Só na outra segunda eu vou. Eu tô enrolando minha mãe, faz uns 2 anos que eu tô falando que eu vou segunda pra academia e eu não vou. Mas o que acontece? A gente se acomoda. A gente se acomoda. E o que aconteceu com a igreja de Éfeso foi exatamente isso. A cidade de Éfeso era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Era uma das mais importantes, talvez, se não a segunda cidade mais importante ali do século I. Então, essa cidade de Éfeso, ela era centro comercial. Então imagine o maior shopping que você possa imaginar. Iguatemi, pronto, era a cidade de Éfeso. Comercial, político, religioso, ela era centro para tudo. E ela era muito famosa por um templo chamado o Templo de Ártemis, onde era adorada a deusa grega Diana. Então, tinha muitas, né? Era deusa de muitas coisas, mas deusa da fertilidade, deusa da prosperidade, para eles, tá? E ela era muito adorada nesse templo de Ártemis gigante, tão absurdo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo grego, do mundo antigo. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então a gente tem a Biblioteca de Alexandria, a gente tem esse templo, a gente tem as pirâmides, e ela era uma das... Então olha que loucura nessa cidade de Éfeso. Então não só a política e a religião, mas o turismo também era muito grande lá. Só que nessa cidade de Éfeso existia a presença muito forte da idolatria, porque eles eram malucos, obcecados por essa deusa Diana. Eu não sei se alguém aqui já jogou, acho que não. Alguém já jogou Assassin's Creed aqui? Alguém? Algumas pessoas. Eles jogaram lá da Grécia, tem um episódio que ele passa lá, que ele mata os caras lá e ele vai no templo. Eu sou cultura, galera. Sou cultura. Mas é tão famoso que isso está em filmes, isso está em jogos, está em tudo, é cultura pop. Mas a presença da idolatria lá era muito grande. O ocultismo lá era muito grande, tanto que nesse mesmo capítulo, o próprio apóstolo Paulo, preso, ali pelo meio de anos 60, 61, ele fala sobre o ocultismo. Acho que se seguir em frente vai falar, depois a gente lê. A prostituição cultural. Então tudo que você imaginar de magia negra era feito nesse lugar. Tudo que você imaginar. Só que pensa comigo, a gente está numa cidade onde tudo é muito pensado para quem chega. E para quem está, não vai embora. Então, depois se você puder pesquisar, você pesquisa algumas pinturas de como que era, né, representado a cidade, mas era uma loucura. Então, era muita decoração, era muita luz, era muita fumaça colorida, muitas coisas. Era um negócio absurdo, bonito aos olhos se ver. As pessoas que estavam lá, elas teoricamente gostavam de morar lá. Tá me entendendo? Elas gostavam de viver lá. O apóstolo Paulo, ele entende que ali é um lugar onde pode se plantar uma igreja, onde as pessoas podem ser salvas. Só que começa a existir um grande problema. Diga qual? A igreja de Éfeso, ela foi plantada, ela começa a viver um tempo de avivamento no começo, isso acontece sim. Só que depois que esse avivamento começa a acontecer, as pessoas começam a se converter, pararem de praticar o ocultismo, a própria igreja convertida, ela começa a se acomodar. Ela para de fazer aquilo que ela fazia.
Você está aqui? Ela para de fazer aquilo que ela fazia, ela para de ir aonde ela deveria ir, e ela começa a não praticar o ocultismo de novo, não, mas ela começa a se tornar uma igreja fria, uma igreja que está dormindo, uma igreja morta. Porque vem para cá, estamos aqui agora nesse ano, porque as luzes agradam os nossos olhos, a música agrada os nossos ouvidos, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos, de acordo com tudo isso que é liberado, vai começar a anestesiar a nossa vida, porque a anestesia libera muitas coisas quando a gente está num momento onde tem muita luz, onde a música é boa, onde a palavra diz que eu vou conseguir, que eu vou chegar, e a gente tem que tomar cuidado para nós não nos tornarmos crentes e cristãos que apenas vêm para cá e que já estão acostumados, acomodados com aquilo que já acontece, e acha que a vida e o reino de Deus é só isso. Então é exatamente para nós, para você, olha para quem está do seu lado e diga, é para você que só vem para a igreja para ver uma luz, ouvir uma música, sentar no banco, ver o irmão, comer um lanche e ir embora. Olha para eles assim, toma cuidado, porque você pode estar dormindo, e muito pior, pode estar morto. A palavra original não é dormindo, mas é sentado. E o que ele está querendo dizer? Se a gente ficar sentado nesse banco que você está sentado aí, o reino de Deus ele não vai ser pregado, literalmente. Literalmente. Nós vivemos, não quero bater não, tá bom, meu irmão? Palavra de ânimo, é porque eu estou só dando um contexto aqui para você. Nós vivemos um dos maiores perigos. Diga para mim qual? O maior perigo, meu irmão, não é estar no mundo. O maior perigo não é estar no mundo. O maior perigo é você estar parado, dormindo, morto dentro da igreja. Eu estava ouvindo um grande homem sábio falando assim: quando o diabo não, ele falou assim, quando o inimigo ele quer destruir o seu adversário, a melhor e a maior estratégia que ele tem para poder destruí-lo é se infiltrar. Então, quem aqui é corintiano? Está repreendido em nome de Jesus. Joe, até na Bíblia o Corinthians perde. Coríntios 1, versículo 2. Quem é corintiano aí? Quem é palmeirense? Ó. Quem aqui é palmeirense e não gosta de corintiano, dá um glória. Ó, se o Palmeiras quisesse, vem uma guerra, pensa comigo, se o Palmeiras quisesse destruir o Corinthians, como sempre, né? Ai meu Deus, esses corintianos. É um exemplo, meu irmão. Se o Palmeiras ou o Corinthians, vice-versa, quisesse destruir um ao outro, qual que seria o melhor meio? Jogar uma bomba? Não. Era você pegar um palmeirense, vestir ele de corintiano, entendeu? Tornar ele o maior corintiano possível. Como? Que gosta de pegar as coisas dos outros, essas coisas, brincadeira. Você pega ele e torna ele o maior corintiano possível, deixa ele igualzinho os corintianos, falando como corintiano, pensando como corintiano, andando como corintiano, entendeu? Mas ele é palmeirense, e você pega esse corintiano e você vai pôr ele aonde, Luciano? Infiltrado com os corintianos. Você é corintiano, varão? Graças a Deus. Você pega esse cara e coloca ele infiltrado com os corintianos. Por quê? Porque ele vai se passar como corintiano, ele é palmeirense, ele vai se passar como corintiano, mas vai fazer besteira, vai fazer coisa errada para que o Corinthians possa cair, para que o Corinthians possa acabar, para que o Corinthians possa se destruir. Gente, a gente vive num mundo onde os filmes estão aí para retratar a realidade que a gente não conhece. Como que um adversário quer destruir o outro? Ele infiltra espiões, coloca agentes de inteligência, né, para espionar ali. Só que o inimigo, ele faz exatamente da mesma forma. Quando ele quer destruir o reino de Deus, a igreja do Senhor, ele não vai, se segura que vai vir polêmica aí,
vai fazer esse auê todo. Às vezes ele faz. Mas ele vai infiltrar pessoas que dizem ser cristãs, que falam como cristãs, que andam como cristãs, que pensam, ou fingem que pensam como cristãs, infiltradas no reino de Deus, para que o reino de Deus possa ser destruído. Então o inimigo vai infiltrar pessoas na sua vida, vai plantar pessoas dentro da sua casa. É por isso que nós falamos aqui, não é todo mundo que tem que ir na sua casa, não é todo mundo que tem que sentar na tua mesa, não é todo mundo, na verdade, ninguém entra dentro do teu quarto, não é todo mundo que tem que sentar com você na tua sala, porque o inimigo vai mandar. Você tá me entendendo? Vai plantar pessoas dentro da tua empresa, vai plantar pessoas na sua escola, na tua faculdade, principalmente na igreja, para poder destruir. E aí, a gente começa a ver coisas que são estranhas, mas gente cantando auê, falando que o Zé entrou e a Maria sambou, e falando que é de Deus, e ainda usando teologia para poder defender, usando roupas com simbolismos ocultistas, colares com simbolismos ocultistas, dizendo que não tem nada a ver, de que é a cultura. E eu coloquei uma frase aqui, meu irmão, que pega em mim, que é o seguinte: o maior perigo da igreja não é perseguição, é a adaptação silenciosa da cultura. Porque nós podemos ter uma nacionalidade brasileira, mas a nossa cultura não é daqui, a nossa cultura é do céu. Você pode ter nascido no Brasil, mas a sua origem não é aqui, a sua origem é lá. E esse é o grande paradigma, é a grande questão da vida, de perdermos a volta para casa por fazer besteiras aqui na simples passagem. Porque por mais que nós nascemos aqui, nós fomos gerados e plantados lá. Então quando eu falo que, e tudo bem, chegarmos aqui e a gente está procurando aí um sanfoneiro abençoado de Deus para vir tocar um forró de Deus para a gente dançar, ou a gente já conhece os filhos do rei, está gravando aí, vou honrar a vida deles, homens de Deus que vêm e tocam estilo de samba, pagode, e a gente vê aí o trap. Mas meu irmão, quando a gente fala que o Zé entra e a Maria roda e a saia balança, peraí, a cultura do Brasil qual que é? Vamos lá, você tá aqui? Qual que é a cultura do Brasil? Primeiro, não tem pai, só tem mãe. Quem que é a mãe padroeira do Brasil, Biel? Sua Senhora Aparecida. E cadê o pai? Então peraí, a cultura já diz que é órfão, que não tem pai. E aí por isso que a gente vê que grande parte dos jovens e adolescentes do Brasil, eles vivem com a mãe ou cresceram sem o pai. Segundo, qual que é a cultura do Brasil? Se você vai para fora do Brasil e você fala assim: eu sou brasileiro, você é homem, eu sou brasileiro, a primeira coisa que um cara vai chegar e você vai falar assim: mano, e essas mulheres brasileiras, velho? Esse dia eu estava conversando com um gringo, o cara ele mora na Argentina e ele veio pro Brasil. E ele falou assim: cara, se você feio, meu irmão, feio, pensando num caba feio. Ele falou assim: cara, se você vê o tanto de mulher que eu peguei, vai ser. Aí eu falei: você, irmão? Eu falei: mano, o que tá acontecendo? Ele falou assim: mano, olha aqui. Mostrou uma moça bonita, cara, meu Deus do céu, uma moça bonita, ajeitada. Então, eu achei também. Mas a ideia dele, ele falou assim: cara, as mulheres do Brasil são as melhores. Eu falei assim: mas melhores em quê? Em aspecto intelectual, em sabedoria? Ele: não, velho, qualquer lugar que você... Não, e é interessante que nós temos uma pessoa que ela representa a cultura pop do Brasil, chamada Anitta. Grande mulher. Ela saiu na capa da Forbes. Ela representa o Brasil na gringa. E quem que representa... Ela foi uns anos atrás, agora é o Pablo Vittar. Porque essa é a cultura. Você tá me entendendo? Qual que é a cultura do Brasil? Você tem 13, 14 anos e é homem, você tem que se relacionar. Você tem que pegar uma, pegar outra, você tem que conhecer, porque senão você é Você tá doido? Você é louco? Que papo é esse de você esperar até o seu casamento? Cara, você tem que... Porque se ela não for boa, como é que você vai viver com ela? Essa é a cultura do
Se você for pro Nordeste, é mais ainda. Esses dias eu peguei um grupo de homens nordestinos e eles estavam trabalhando de obra aqui. E eu fiquei quieto na minha, mas eu fiquei abismado. Eram 4 rapazes, homens já casados com filhos. Os caras, as mulheres no Nordeste, os caras vieram aqui pra trabalhar, traindo a roda, velho, todos. E achando engraçado. Não, porque você é louco, velho. Um olhou pro outro e falou assim, perdoa a expressão, ele falou assim: eu até pedi pra trocar com você ficou com vergonha de eu ver sua bunda. Eu falei: que é isso? E pra eles é normal, e a gente olha e pensa: meu, isso é a cultura do Brasil. Aonde as meninas que deveriam entender que o corpo dela é o maior bem que ela tem, que é o maior patrimônio que ela tem, que ela pode oferecer, o maior presente tanto de um homem, mas principalmente de uma mulher, é o seu corpo, é a sua virgindade, aonde para ela ser valorizada e vista, para ela poder ser aprovada, ela precisa colocar um piercing no umbigo e usar uma blusa aqui e mostrar a barriga e fazer uma dancinha num aplicativo para dizer que ela é linda. Porque beleza na cultura brasileira é quem usa roupa mais curta, quem usa roupa mais justa, quem mostra mais, quem rebola mais, quem dança mais, quem pega mais. E a tendência é só piorar, porque há 10, 20 anos atrás não era assim. Você está aqui? Então quando nós dizemos, nós precisamos resgatar a cultura brasileira, sai fora, meu irmão. Porque a nossa cultura nunca foi, nunca vai ser Brasil ou qualquer outra nação. A nossa cultura sempre vai ser a cultura do céu. Porque quando nós somos gerados e criados por Deus, Ele impregnou em nós, no nosso DNA, o nome dEle. Ele não colocou Brasil, Ele não colocou Estados Unidos, Ele não colocou Guarulhos. Ele colocou Deus na nossa assinatura genética. Ele colocou o próprio nome dEle no nosso DNA. Quando nós nascemos, a primeira coisa que nós falamos é o nome de Deus. E por que nós achamos que a nossa cultura é isso? Então, quando eu vi isso esses dias, eu falei assim: cara, nós temos uma igreja que está dormindo. E muitos pastores e teólogos grandes, e por mais que eu entendi o que a canção estava querendo ser dita, por mais que eu entendi, e você precisa ouvir todas as canções, ler o texto que estava baseado nas canções, por mais que eu tenha entendido, toda a intenção, toda canção ou todo sermão que é lançado para a igreja, que causa confusão, é pecado. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus é um Deus de clareza. E se as próprias boas novas, o evangelho de Deus não é o suficiente, meu irmão, o que vai ser suficiente? Você está aqui? Então nós, principalmente geração Z, nós estamos tão acostumados com uma cultura pop. A gente está tão acostumado com uma luz, a gente está tão acostumado com uma música, a gente está tão acostumado com uma hashtag, a gente está tão acostumado com um hype, que a gente começa a viver a nossa vida. E quem é mais jovem está entendendo o que eu estou dizendo, que a gente começa a viver a nossa vida querendo viver pro hype. Então eu escuto o que estão ouvindo, eu visto o que estão vestindo, eu falo o que estão falando, eu frequento aonde estão frequentando, e cada vez mais você está se tornando alguém distante do seu Criador, e se tornando cada vez mais distante do propósito para que você foi criado. Quero dizer para você que você não foi criado para ficar rico. Então você viver a sua vida para enriquecer, você já está indo contra aquilo que Deus te criou. Você não foi criado para casar. Então você viver para achar um casamento e casar, você está indo contra o propósito original que Deus criou. Você não foi criado para se tornar um famoso ou uma famosa. Eu não estou dizendo que isso é errado, porque Deus pode nos levantar como pessoas ricas. Deus vai nos apresentar pessoas para casarmos. E Deus vai, se quiser, nos levantarmos como influência na nação. Mas nós vivermos buscando isso, é porque nós estamos dormindo. E quando nós estamos dormindo, os nossos olhos estão fechados, a nossa mente está desligada. E aí quando Deus chama Samuel, ele não escuta.
Deus pode estar chamando você há tantos anos e você está vindo aqui para o sacerdote falando assim: eu acho que Deus está me chamando, eu acho que Deus está me chamando. Meu irmão, então eu quero ser usado como sacerdote de Deus para dizer para você até quando você vai ficar dormindo, tardiando o chamado que Deus está querendo lançar sobre a tua vida. Até quando você vai achar, nós iremos achar que essa cultura, que cultura? Cultura onde eu estudo, faço uma faculdade, trabalho, ganho dinheiro, não gasto porque não tenho tempo para gastar e morro, onde a gente acha que isso é normal. Isso não é normal, porque você não foi chamado para isso. A cidade de Éfeso é a cultura pop de hoje em dia. A cidade de Éfeso é a Babilônia. Nossa, eu acho incrível porque a Babilônia enriquecia todo mundo que ia. Você está aqui comigo? A Babilônia enriquecia, então todo mundo que ia para a Babilônia ficava rico, prosperava. É o famoso ditado, né? Quem chega primeiro, quem se adianta, governa. Todo mundo que chegou primeiro lá ganhou muito dinheiro. Aconteceu isso algumas vezes aqui. Quem chegou primeiro na internet, enriqueceu. Quem chegou primeiro nas cripto, enriqueceu. Quem chegou primeiro nas redes sociais, enriqueceu. Quem chegou primeiro, enriqueceu. Mas, quando a gente olha em Esdras 1 e 2, quando está todo mundo retornando para casa para reconstruir o templo, chega uma galera, e essa galera se apresenta na recepção ali de Israel, e eles olham para a recepcionista, e eles falam assim: nós somos sacerdotes. A recepcionista, ou quem estava recepcionando, olha e fala assim: sacerdote? Olha, eu já recebi carpinteiro, construtor, mecânico, e tudo isso vai ser de grande valia, porque nós estamos reconstruindo o templo. Agora pera, o sacerdote, ele não tinha que manter o altar aceso? O sacerdote, ele não tinha que ser um intermediador do povo e Deus? O sacerdote não era aquele que tinha que oferecer sacrifício pelos pecados e a iniquidade do povo? O que vocês estavam fazendo na Babilônia? Quem que foi que manteve o fogo aceso? Quem que foi que ofereceu o sacrifício? Quem foi que falou com Deus para avisar o povo? Não, vocês têm que provar, porque um sacerdote de verdade nunca faria isso. Prova aí, me mostra alguma coisa, uma túnica, uma pedra, um linto minha, alguma coisa que seja de sacerdote para eu saber, porque senão... E o texto diz que eles não tiveram nada para comprovar que eles eram sacerdotes. Babilônia enriquece. Éfeso é bonito, é luzes, é maravilhoso, mas custa algo. Sabe qual que é o preço? A tua identidade. E aí nós não entendemos, porque nós caminhamos sem identidade. Porque muitos não sabem para que foram chamados. Eu acho interessante, eu não sei se faz mais isso, antigamente fazia, minha mãe contava. Ela falava assim: filho, eu cheguei lá na empresa, eu precisei escrever um texto, e esse texto eu tinha que descrever, era um texto dissertativo de quem sou eu. Não era, mãe? Eu tinha que escrever quem sou eu. Aí eu olho para você e eu pergunto: quem é você, meu irmão? Nós estamos vivendo uns tempos onde nós não sabemos quem nós somos. E quando eu não sei quem eu sou, eu tento ser alguma coisa. Eu tento ser o legal, eu tento ser o inteligente, eu tento ser o... sei lá, meu irmão, a gente tenta ser tantas coisas. E às vezes nós conseguimos e fingimos ser 2, 3, 4, temos tantas personalidades. Só que quando nós chegamos em casa, quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, que realmente ali somos nós de verdade, nós perguntamos: meu Deus, quem eu sou? O que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Eu vim aqui nessa noite para olhar para você da parte de Deus e perguntar: meu filho, quem você acha que você é? Para onde você está caminhando? Qual tem sido a tua identidade? O que nós estamos fazendo, meu irmão, com essa cultura? E agora eu falo de evangelho, de reino, onde muitas das vezes aqui não, graças a Deus, você pode dar um graças a Deus bem alto, só lá na igreja do vizinho, só na igreja de outro pastor, mas aqui não tem isso.
Graças a Deus. Mas até quando nós iremos... A igreja brasileira irá continuar vivendo de uma forma onde um quer ser melhor do que o outro, aonde um quer passar por cima do outro, aonde um quer ser mais visto do que o outro, aonde um quer ter mais almas que o outro, aonde meu Deus do céu, aonde um irmão não consegue falar com o outro. Se você não consegue falar com ele aqui na terra, aonde é a tua passagem, você acha que você vai falar com ele lá na sua casa, meu irmão, no céu? Um dos dois não vai subir, ou talvez os dois, porque tem ficado tão normal, tão natural, de nós vivermos sem conhecer. São Paulo é isso. São Paulo, todo mundo é individual. Se você anda lá no centro de Guarulhos, ou lá na Paulista, lá em São Paulo, ninguém fala com você, cada um com seu fone de ouvido, cada um com seu celular, e a vida vai acontecendo, porque todo mundo, a vida é muito corrida, eu sei onde eu preciso chegar, eu tenho que chegar ali, eu tenho que ir ali. E quando você olha e fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Uma vez eu me perguntei isso, dentro do metrô, um monte de gente, eu falei assim, mano, o que são vocês, cara? O que vocês estão fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E eu olhava as pessoas sentadas no chão, talvez você já viu isso, chorando, cara. Mano, e era doido, porque ninguém tava nem aí. Chorando, a maquiagem borrada, e todo mundo no celular, ninguém tá nem aí, meu irmão. Aonde nós iremos parar? Porque essa cultura que é Brasil, ela tem se infiltrado dentro da igreja, onde ninguém mais está nem aí para ninguém. E isso estava acontecendo em Éfeso, porque pelo avivamento que já aconteceu, ninguém mais precisa fazer nada, ninguém mais precisa correr atrás de ninguém, ninguém mais precisa evangelizar ninguém. Se nós estamos muito acomodados como o povo de Éfeso, sentado numa cadeira, muito provavelmente a gente não é digno de ser chamado cristão, porque o cristão, ele é a pequena cópia de Cristo, e Cristo, aonde ele ia, ele pregava boas novas. Agora só tem infeliz que só quer pregar desgraça. Você vai falar com ele, aí meu irmão, como é que você tá? Rapaz, você viu o Trump que prendeu lá o Maduro? Rapaz, você viu o Brasil que tá acontecendo? Rapaz, você viu lá o Pediri? Rapaz, você viu lá o Epstein Feios? Rapaz, meu irmão, você não tem nenhuma palavra de Deus para sair não dessa sua boca. Você não tem nenhuma boas novas. Quando Efésios 6, quando o próprio apóstolo Paulo vai falar da armadura de Cristo, ele descreve todas as armaduras, mas quando ele chega no pé, ele fala o calçado para preparação das boas novas. Então nós pregamos e temos que pregar as boas novas. Se você está pregando más novas, está errado. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: se você só sabe falar mal do seu emprego, do que aconteceu na sua casa, do que aconteceu na sua escola, do que está acontecendo no mundo, do que aconteceu lá no rancho do Maia lá, do que aconteceu na festa da GK. Se você só sabe falar disso, meu irmão, cuidado, porque talvez você tá, talvez a gente ache que o maior perigo é estar no mundo, mas não. O maior perigo é estar dormindo dentro da igreja. E aqui eu finalizo que quando nós olhamos para as 10 virgens, as 10 virgens tinham lâmpadas, sim ou não? Todas tinham azeite, sim ou não? Somente, porém, todas dormiram. Não foi só 5 que dormiram, não, todas dormiram. Você lembra do Sansão? Você lembra dele? A Dalila fez o que com ele? Não. Ela levou a cultura dela para ele. Você tá aqui? Tá aqui? Ela impregnou uma cultura que não era dele, nele. Ele não podia tocar, ele tocou. Não podia passar, passou. Entendeu? Só que aí ela corta 7 tranças do cabelo do cara e o cara não acorda, porque ele estava... Pois é, meu irmão. O
Jonas é uma desgraça, né? Porque você, quando vai fazer a coisa errada, você nunca vai pra cima. Eu amo essa mensagem que meu pai prega. Só pra baixo. Então ele desce pra cidade, desce pro porto, vai pro barco, desce no barco e desce pro fundo do barco. E quando tá tudo errado, ele desce pro fundo do mar, que desce pro estômago do peixe. Até onde que não tinha mais pra onde descer. Mas a verdade é que quando ele foge daquilo que Deus queria para ele, quer começar a viver a cultura que ele criou, e Deus vai procurar ele, e as coisas começam a acontecer de forma sobrenatural, como é que ele tá? Dormindo. Meu irmão, até quando nós estaremos dormindo? Tem gente que está dormindo agora aí sentado. Porque não consegue, a gente consegue sentar na televisão. Ontem eu fiz uma coisa que eu nunca consegui fazer. Ontem eu passei o dia em casa, eu assisti uma série. Era uma minissérie de, eu acho que 5, 6 episódios, cada um de 1 hora. Consegui assistir todos. E aí eu falei, mano, a gente consegue ficar 4, 5 horas assistindo uma série. Teve gente aqui que passou um dia inteiro, das 5 da manhã até a noite, assistindo Stranger Things, vendo o capeta se manifestar, levando aquela desgraça pra dentro de casa, mano. Ficou o dia inteiro assistindo aquela desgraça dos infernos, não consegue ficar meia hora ouvindo a palavra do Senhor, porque já bate sono. Mas sabe por quê? Você só pode... só reage fora aquilo que está acontecendo dentro. Então se você está dormindo aqui fora, é porque dentro você já está dormindo faz tempo. Desde lá da sua casa você já estava dormindo. Ai, Gui. Meu irmão, você está aqui? Nós estamos no ano de 2026. Acordou? Você acordou? O que você fez em 2025? Trabalhou. E aí, meu irmão? Aonde isso te levou? Você pagou as contas. Eu tenho uma notícia. Chegando no dia 10 aí. Tá bom, Luciano? Beleza? Mais conta aí. Viu? A coisa, viu? Todo dia. Mano, tem que tampar aquele buraco lá de casa lá. Todo mesmo dia do mês chega uma conta diferente. Tem um aqui na igreja. Eu vou, Marquinho, pode tampar as portas. Onde tiver frecha na porta, você tampa. Em nome de Jesus. Todo santo dia do mês assim, chega uns 3, 4 papel ali. 500, 700, 2.000, 1.000. Eu vou falar um negócio, viu? Pois é, a gente trabalhou e muito. Mas aonde isso te levou? Só pagou suas contas, meu irmão. Eu quero dizer para você que nós temos que aprender a ser dependentes de Deus. Se Deus olhar para você e pedir o teu emprego, você vai ter coragem de dar o teu emprego para Ele? De viver na dependência dele? Talvez não, porque a cultura não ministra mais ter fé. A música diz que a fé ganhou, mas a fé deles é no Zé e na Maria. A nossa fé é em outra coisa. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a... Sabe por que Deus pede? Sabe por que Deus pede Isaac, Biel? Por que Deus pede Isaac? Porque Isaac? Porque Abraão amava. Mas espera aí, não era só isso. Abraão idolatrava Isaac. Meu irmão, não é fácil não você esperar muitos anos, tá? Mais de 100 anos aí para receber um filho. Imagina você esperar 10 anos para casar. Quando você casar, vai ser uma bênção. Seu casamento vai ser seu tudo. Mas você esperar 20 anos para ter um carro. Quando você tiver esse carro, meu Deus do céu, 30 anos para ter uma casa. Quando tiver essa casa, misericórdia. Pois é, foi o que aconteceu com Abraão. Aí Deus olha e fala assim, ó, eu tenho ciúmes. Porque existe, já falei isso aqui, existe um lugar no seu coração que ninguém pode tomar. Nem filho, nem esposa, nem carro, nem casa, nem trabalho, nem dinheiro. Quero ele, manda. Porque eu quero ver quem você ama de verdade, se é ele ou se é eu. Não se assuste se talvez Deus esse ano pediu o teu Isaac. Eita. E aí, a gente, como é muito bom em estar acomodado, talvez a gente vai
arrumar muitas desculpas, igual Moisés lá no deserto, lembra? Você lembra quantas vezes Moisés, ele tentou negociar com Deus? Senhor, mas eu já tô velho. Moisés, mas eu tô te chamando. Senhor, mas olha onde eu tô. Mas eu tô mandando você ir. Senhor, mas eu não sei falar, então vou levar o Arão. Mas Senhor, e ele falou assim, aí o texto dizia, acendeu a ira de Deus. Aí ele falou assim, ó, pega esse cajado, joga ele no chão, rapaz. Aí vira uma cobra. Aí ele falou assim, isso daqui eu tô te mostrando pra você ver que eu sou contigo. Quando você for, as coisas vão acontecer. Então, nós nos acomodamos. O maior perigo nós estar no mundo é dormir dentro da igreja. Então, as 10 virgens, todas dormiram. Deus, ele está separando quem vive de memória espiritual de quem vive de intimidade atual. Toda fuga do propósito gera sono espiritual. Toda fuga do propósito gera sono espiritual. Pode ficar de pé. Toda vez que nós fugimos do propósito, existe um sono que ele ecoa em mim, depois na minha esposa, depois nos meus filhos, depois nos filhos dos meus filhos, e quando você olha, toda a sua família está dormindo. Então eu quero fazer um ato profético com você nessa noite. Quero que você olhe para quem está do seu lado. Você vai pegar bem no ombro dele assim, ó. Pega no braço assim, ó. Bem no braço assim, ó. Pega no braço. Você vai dar o maior chacoalhão que você puder. Chacoalha, ele fala assim, acorda, meu irmão. Faz assim pra ele, faz assim, ó. Já é 2026. Deus já tá falando com você há muito tempo e você tá dormindo. Então olha pra ele, dá um chacoalhão nele e fala assim, acorda. Se levanta. Desperta. Fala pra ele, vai, crente. Caminha. Se mova. Se levante. Porque ele vai te levar. E você vai ver o que ele vai fazer. Quando nós nos levantamos. Quando ele ia falar com todo grande profeta, era assim: levante-se, escute o que eu vou dizer. E aí ele profetizava. Aqui, para eu finalizar, acabei. Apocalipse, capítulo 2. O que aconteceu com Efésios? A mesma igreja que queimou os livros ocultistas, que renunciou às trevas, que viveu o poder e o avivamento anos depois, ela precisou ouvir Apocalipse 2, versículo 4. Põe aí. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam a mesma igreja que um dia viveu o avivamento, um dia ouviu de Jesus, vocês abandonaram. Vocês dormiram. E quando nós dormimos, nós perdemos o tempo. O Espírito passa e a gente fica sem o mover. O maná cai e a gente não pega a provisão. Eu queria fazer uma oração com você nessa noite. Se você pode, feche seus olhos. Coloque as mãos no seu coração. E repita comigo: Senhor Jesus, desperta tudo aquilo que foi adormecido. Senhor Jesus, restaura o fogo, renova o azeite, reacende a chama, para que este povo, ouvindo, Lucas? Tá ouvindo? não viva. Pede para encerrar a live. Para que